Olá, crianças do sétimo A, B e C. Tudo bem com vocês? Professora Tati aqui para mais uma videoaula e hoje nós estaremos aí fazendo a correção das atividades de história, tá? Então pega seu livro e abram aí na página 45, a partir da 45, que nós estaremos juntos fazendo essa correção. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá. Aqui, organizando a história, na página 45, tá? Em 12 de 10 de 1492, Colombo, em uma tripulação de 190 homens, chegaram a terras que seriam chamadas anos depois de América. Estavam a bordo de 3 caravelas, chamadas Santa Maria, Pinta e Nina. Sobre esse fato, explique. A letrinha A está perguntando, galera, quem que financiou esta viagem? Então, quem foi? Principalmente os reis da Espanha, Fernando e Isabel. Tudo bem? Alternativa aí B. Quais motivos dos financiadores eles tinham, né, para investir nessa viagem? Bom, a Espanha, ela precisava encontrar um caminho alternativo para a Índia, que totalmente diferente daquele que Portugal havia descoberto, tá? C. Quais argumentos Colombo teve de usar para conseguir financiamento para esta viagem? Bom, Colombo ele apresentou um plano de viagem, né? Ele afirmou ser possível alcançar a Índia navegando aí, né, para o Ocidente, ou seja, haveria a possibilidade de sair do Ocidente e chegar ao Oriente sem ter que percorrer o mesmo caminho aí que fizeram os portugueses, porque os portugueses fizeram o caminho pelo sul da África, né? Já os espanhóis, o Colombo, ele falou que não havia necessidade disso, tá? Então, foi esse argumento que Colombo teve aí para os reis Fernando e a rainha Isabel para conseguir ser financiadas suas tripulação, tá? Página 47, galera. Vamos lá para a página 47. Vamos lá. Para os mercadores europeus, o mar Mediterrâneo tinha enorme importância? A. Como se justifica essa afirmação? Bom, os mercadores eles tinham acesso a produtos africanos e asiáticos nas cidades litorâneas do Mediterrâneo. Então, daí uma grande importância, né, dos europeus irem pelo mar Mediterrâneo para conseguir esses produtos africanos, asiáticos, tá? A B. Tem por que as rotas pelo Mediterrâneo deixarem de ser usadas pelos europeus? Porque os turcos passaram a controlar o Mediterrâneo. Essa é a resposta, tá? C. Quais foram as consequências disso? Bom, isso estimulou na busca de novas rotas comerciais, que levassem os mercados produtores de artigos de luxo no Oriente, tá? Esses artigos de luxo aí eram principalmente tecidos, tá? Que eles buscavam aí na Índia também. Vamos lá para a página 48. Questão número 2. Além da troca de mercadorias, quais outras trocas de contato aí, né, entre o Oriente e o Ocidente possibilitaram aos europeus? Bom, eles tiveram trocas de informação, de conhecimento e também de costumes, tá? Esse contato aí dos povos entre o Oriente e o Ocidente possibilitaram eles de ter essas informações, conhecimento e também pegar o costume um do outro. Terceira pergunta. Qual segmento social financiou muito das viagens marítimas? Quais eram as razões para o financiamento? Bom, a parte social que mais financiou as viagens marítimas foi a classe da burguesia, né? Os burgueses eles foram grandes financiadores aí de muitas das expedições marítimas. Os comerciantes eles tinham interesse em investir seus capitais em outros negócios que trouxessem muito mais lucros, tá? Muito mais moeda para eles.
Questão número 4. Qual que é o interesse dos monarcas em promover uma aliança com a burguesia comercial para a realização das viagens marítimas do século XV e XVI? Bom, tem como resposta que os reis, preocupados em consolidar sua autoridade nos estados, eles passaram a buscar conquistar novos territórios e também novas fontes de riqueza. É que eu igual expliquei para vocês lá no vídeo, né? Os reis, eles estavam preocupados com como que eles iam manter o meio comercial, como eles iam também pagar os seus exércitos, né? Então, eles precisavam buscar novos territórios, várias riquezas. Quinta pergunta. Qual é a relação que se pode estabelecer entre a centralização do poder político na Europa e a realização de expedições marítimas? Bom, os reis absolutos necessitavam de capital para manter a estrutura burocrática do Estado Nacional, tá bom? Sexta pergunta. Para Portugal, o comércio com o Oriente se deu em grandes lucros no início, mas em pouco tempo a realidade mudou. O que aconteceu? Bom, as conquistas elas começaram a gerar muitos gastos. Era necessário proteger as terras conquistadas, construir fortalezas de feitorias, novas embarcações que pudessem patrulhar essas regiões. É no caso igual quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Quando eles chegaram aqui e dominaram esse território e começaram a explorar esse território aqui, o que eles tiveram que fazer? Investir também nessas terras aqui, né? Colocar feitorias para que essas feitorias elas pudessem, né, assegurar essas terras, para que invasões não viessem. Tá? Então, elas tiveram que gastar um pouco. 7. Por que o continente onde os europeus chegaram com as navegações ultramarinas recebeu o nome de América e não outro, que homenageassem aí Cristóvão Colombo? Bom, porque Américo Vespúcio também, que é um outro navegador, né? Ele concluiu tratar-se de um novo continente entre a Europa e a Ásia, tá? E não a Índia, como imaginaria Cristóvão Colombo. Então, em homenagem ao Américo Vespúcio, as terras passaram a ser chamadas de América. Então, agora você já sabe o porquê que o nome do nosso continente é chamado de continente América. Devido ser uma grande homenagem a Américo Vespúcio, tá bom? Vamos lá. Página 49. A página 49 está falando na questão número 8. O Tratado de Tordesilhas dividiu as terras descobertas e por descobrir entre Portugal e Espanha. Os demais estados nacionais aceitaram essa determinação? Justifique sua resposta. Eles não aceitaram, gente. Opondo-se ao Tratado de Tordesilhas. Não aceitaram. O rei da França ele declarou que queria conhecer a cláusula do testamento de Adão, que havia alegado metade do mundo a seu primo de Castela, né, e a outra metade a seu primo de Portugal. Então, você vê aí que não teve uma aceitação para implantar esse Tratado de Tordesilhas aí. Foi muitas lutas, né, para conquistar. Bom, questão número 9. Na questão número 9, na alternativas abaixo, há informações sobre as conquistas realizadas durante o período da expansão marítima. Classifique-as de acordo com a legenda a seguir. Nós temos essa legenda, ó, que tá aí, tá? Vendo? Então, vamos lá. P para Portugal, I para a Inglaterra, E para a Espanha, F para a França e H para a Holanda. Então, aí você tá vendo que são o nome dos países aí que tiveram conquistas durante aí as grandes navegações, tá bom? Alternativa A. Se trata, explorou o litoral da América do Norte, fundando ali a cidade chamada Nova Amsterdã, Holanda. Coloca o H aí. Bartolomeu Dias atingiu o Cabo das Tormentas, posteriormente chamado de Cabo da Boa Esperança. Foi Portugal. P de Portugal. Giovanni Verrazzano navegou pelo litoral leste da América do Norte e conquistou a Baía de Nova York, França. Coloca o F de França.
Giovanni Caboto chegou à América do Norte, onde hoje é o Canadá, Inglaterra e de Inglaterra. Vasco da Gama chegou a Calicut, costa oeste da Índia, Portugal. Francis Drake, pirata que recebeu o título de cavaleiro e que em 1577 fez sua segunda viagem de circunnavegação, Inglaterra. G. Henry Hudson encontrou um grande rio na região atual dos Estados Unidos, que foi batizado de Rio Hudson, Holanda. O explorador Jacques Cartier chegou à região do atual Canadá, França. Vamos lá, agora para a última questão, página 49 ainda, questão número 10. Em 1493, o Papa editou um documento chamado Bula Inter Coetera. Apenas um ano depois, em 1494, foi firmado o Tratado de Tordesilhas, que anulou o documento anterior. O que esses documentos definiram? Por que o segundo documento anulou o primeiro? Bom, a Bula Inter Coetera determinou o traçado de um meridiano de 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, tá? Seria destinado a Portugal todo o território descoberto a leste do meridiano, e a Espanha ficaria com os territórios a oeste do meridiano. Portugal contestou esse documento porque ele se sentiu o quê? Prejudicado. Assim, o Tratado de Tordesilhas apresentou novas definições, onde passou a ter 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Então, você vê que para implantar um novo tratado, que foi o Tratado de Tordesilhas, tiveram aí um descontentamento, né? Tá bom? Mas quem saiu privilegiado, quem saiu vitorioso, com as terras mais cheias de riqueza, né? Vantajosas, foi quem? Portugal, tá bom? Meus chuchuzinhos, estou morrendo de saudade de cada um de vocês, tá? Façam aí a correção de acordo com esse vídeo, tá? E fiquem com Deus. Um beijão da tia Tati e até a nossa próxima aula. Tudo bem? Beijos!